Olá, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Como vão vocês? Tudo na bênção? Boa tarde aqui no meu canal, plataforma do Instagram. Boa tarde aqui pelo canal do YouTube, Facebook. Sejam todos muito bem-vindos a mais 40 minutos de fundamentos da batalha espiritual. Se desejam desenvolver mais sabedoria, mais conhecimento, você pode ir chegando para a glória de Deus, compartilhando. Aqui no canal do YouTube, quero te pedir, se inscreva, curta, compartilhe. Okay? Você aqui no Instagram, curta, envie para quantos amigos forem possíveis serem enviados. O Reinaldo aqui no Instagram é o primeiro a entrar. Seja bem-vindo, Reinaldo, querido. Mais tarde a gente se vê. Hoje eu quero abordar dois assuntos de extrema importância. Quero falar um pouco de angiologia e quero falar também um pouco sobre o nome de Jesus na batalha espiritual. Então, vamos chegando. Enquanto você chega, eu faço a nossa oração. Tá bem? Cristiane Nani, seja bem-vinda. Senhor Deus e Pai, o Todo-Poderoso de Israel, a tua presença é tudo que nós mais necessitamos. A tua graça, o teu favor, a tua bondade, a tua misericórdia. E eu e todos aqueles que me assistem agora ou que irão me assistir em qualquer futuro possam ser guardados debaixo das tuas asas, debaixo do sangue do Cordeiro, sob a influência do teu Espírito Santo, na proteção dos teus espíritos ministradores, os teus santos anjos. Cerca, Senhor, nossas casas, famílias, bens, nos protege. O inimigo não quer esse conhecimento. O inimigo não quer essa sabedoria divulgada. Mas eu peço ao Senhor, nos concede a luz da tua sabedoria. Estamos aqui para buscar conhecimento do Senhor. Nada mais importa que não seja o conhecimento do Senhor. O Pai, eu oro agora por cada pessoa que está com a vida travada. Que este irmão, que esta irmã seja liberto, seja livre no corpo de qualquer enfermidade, seja livre na alma de sentimentos, emoções, ressentimentos, crenças que limitam a fluência do teu espírito. Que meu irmão, minha irmã sejam prósperos na vida profissional, financeira, nos relacionamentos. Que a tua graça, infinita graça, se manifeste agora e para sempre na vida de todos, na vida de cada irmão, cada irmã. Em o nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Se você concorda, diga eu concordo, porque estamos ligando agora na terra e no céu as grandes bênçãos do Senhor. Seja bem-vinda, Fernanda Rezende. Mais uma vez, você que não está inscrito no nosso canal do YouTube, corre lá, depois da live, faz a sua inscrição, curta e compartilhe nossa página no YouTube. Vamos fazer com que o que está sendo bom para você seja bom também para outras pessoas. Amém? Isso é de extrema importância. Nós estamos compartilhando conhecimento e informação
de forma livre, para a edificação do corpo de Cristo, para que todos saibam que existe uma batalha espiritual, existe um mundo invisível, mas que é muito real e que nos influencia. Amém? Vamos adiante. Hoje é sexta-feira, dia 30 de junho, mês 6 do ano de 2023. É um prazer estar com você aqui, respondendo à convocação do Senhor para a minha vida. E que bom que você está junto. Ok? Vamos lá. Os anjos de Deus. Thalita Moraes Junqueira. E eu quero avisar você que, por proteção, eu não vou liberar aqui toda a minha experiência com os anjos de Deus. Porque existem níveis de fé que precisam ser alcançados, estrutura espiritual, para compreender as coisas do reino de Deus. Há muito que se diz que existem crentes que nunca tiveram experiências com anjos, existem cristãos que nem sequer ouvem falar sobre os anjos. Então, a informação que eu tenho, a revelação que eu tenho e o ministério com os anjos que eu tenho pode causar escândalo. E a minha intenção aqui, de forma alguma, é lhe causar escândalo, é edificar a tua vida. Mas nós vamos falar sobre os anjos de Deus, angiologia. E vamos falar também sobre o nome de Jesus. Então, começa aqui. Eu quero abrir a Bíblia aqui no meu canal do YouTube. E vamos à Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus. Achei. Capítulo 1, verso de número 13. Ok? Você anota, você vai ler na tua Bíblia. Michele Rezende, a maior cabeleireira da cidade de Lavras. A minha gatinha, a minha amada esposa também acabou de entrar. Nós temos aqui a Thalita Lopes. Boa tarde, Thalita. Sejam todas bem-vindas, em nome de Jesus. Laura Santos, Bela Zup. Vamos seguir com fé. Então, Hebreus, capítulo 1, versículo 13. O texto diz, ora, qual dos anjos Deus alguma vez declarou, senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés? José Lucas, querido, que benção. Benção tê-lo aqui. José Lucas, enquanto estava conosco em Belo Horizonte, o José Lucas foi um que viveu intensamente o ministério com os anjos. José Lucas presenciou muita coisa. Se você puder escrever aí, Zé Lucas, eu vivi experiências com os anjos de Deus que são impressionantes. Escreve aí. Thales Henrique entrou, Priscila Oliveira Queiroz. Vamos continuar. Versículo 14. O texto diz, não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para servir em benefício aos que herdarão a salvação? Então, eu e você temos espíritos ministradores da parte de Deus que são enviados para servir, auxiliar àqueles que vão herdar a salvação. Você confessou a Cristo como Senhor, você passou pelas águas do batismo de João Batista, o batismo de arrependimento, você luta para se manter em santidade, então você vai com a autoridade dada pelo Espírito Santo de Deus alcançar a vida eterna. Naquele grande dia você vai alcançar a vida eterna. Então, os anjos são enviados para guardar a tua vida.
para te auxiliar nas tuas guerras, para te auxiliar nas batalhas do dia a dia, para auxiliar nos seus sentimentos, emoções, para ministrar, porque eles são ministros, então eles ministram da parte de Deus, a vontade de Deus, a direção de Deus, eles vêm trazer entendimento para mim e para você. Olha o Rafael aqui, querido, daqui de Lavras. Entendimento para você sobre os teus caminhos, sobre os caminhos do Senhor para a tua vida. Vamos conversar, falar como os anjos se comunicam conosco. Eles se comunicam com aquilo da forma que nós pensamos que são pensamentos. Eles falam por telepatia no nosso inconsciente ou subconsciente. Pensamento, você fala, puxa, tive uma ideia. Essa ideia foi ministrada na tua vida. Acontece a mesma coisa na vida de quem serve a outras criaturas, serve a outros deuses. Esses deuses enviam os seus exércitos de ministros espirituais para se comunicar com essas pessoas. E esses exércitos falam na mente. Você ouve, às vezes, nitidamente o sussurrar de uma voz falando com você. É a operação dos espíritos ministradores da parte de Deus, que são os anjos. Qual a origem da palavra anjo? Anjo vem de mensageiro, o portador da mensagem. Mensageiro, aquele que traz a mensagem. Nas cartas do Apocalipse, por exemplo, do livro da Revelação, escreve essa carta ao anjo da igreja em Tiatira. Pode ser para o líder da igreja, o pastor, o presbítero, o bispo, e pode ser também para o anjo, o mensageiro que guarda aquela igreja. Isso é fantástico, sim ou não? E esse anjo se encarrega de passar a informação para a igreja. E ele vai falar com quem está suscetível à voz dele. Ele vai trazer a direção para quem tem liberdade espiritual, para quem crê, para quem é espírito e não somente carne, para quem é vivificado pelo Espírito e não tem somente a letra, porque a letra mata aquilo que o Espírito produz. E é o Espírito que vivifica. Estão entendendo? Tem outras formas também dos anjos se comunicarem. Uau! Quero repetir aqui. A experiência de ministério com os anjos, mais profunda, eu só compartilho na imersão. A imersão será dias 14, 15, 16 aqui em Lavras, de julho, mês que vem, de 2023. Ativação do Ministério com os Anjos, manifestações. Isso é ativado na imersão. Aqui eu estou sendo bem superficial, mas também muito revelador para a tua vida. Talvez você passou uma vida inteira sem ouvir falar. Você ouve falar apenas do anjo da guarda, e talvez a tua mente produza aquela imagem de um menino loirinho, pequenininho, tocando harpa, com uma asinha pequena nas costas. Entenda algo. Não existe anjo criança. Não, pelo menos registrado, catalogado, no conjunto de livros que nós chamamos de Bíblia, do cânon bíblico, eu não vejo nenhuma referência a um anjo que seja uma criança. Então, olha o Beto Milk. Seja bem-vindo, Beto, querido. Deus abençoe, Valente. Então, não existe referência sobre anjo criança. Até eu e minha esposa, em alguns momentos de oração, e nós virávamos a madrugada de 9 da noite até as 4, 5 da manhã orando. Betão, querido, Deus lhe bendiga, meu compadre. Quero te avisar, se a bola for minha, eu jogo. Tá bom?
E se a camisa for do time do meu pai, eu jogo. Você não tem nada a ver com isso. Voltando para cá, então nós tínhamos essa rotina de oração. Temos rotina de oração. Em alguns momentos, lá no início da nossa conversão, entrava na sala, a minha esposa via a olho nu uma criança de pele branca, olho azul e cabelo todo encaracolado, loirinho, loirinho. Essa criança entrava e ficava parada orando para nós dois em oração. O que que acontecia? Ela me chamava, a gente parava de orar e ela falava: tem um menino aqui. Como a gente não tinha muito entendimento, isso é. Nós temos completando 24 anos de conversão e ministério, então isso começou a acontecer 24 anos, há 23 anos e pouco atrás. E presta atenção, aquele menino interrompia a nossa oração, ele chamava atenção. E aí a gente começa a procurar direção para pessoas mais experientes. Olha, a gente ora, a gente começa a orar às 8 da noite, termina às 4 da manhã, mas já começou a acontecer consecutivamente que uma criança de pele branca, olho azul, loirinho, entra na sala. Aí uma pessoa muito querida disse para a gente um dia, falou: olha, na Bíblia não existe nenhum relato de anjo criança. Então, quem está visitando vocês não é um anjo de Deus, é um espírito de engano, está atrapalhando as orações. Já na noite seguinte, estamos em oração, quem aparece? Quando a minha esposa diz: olha, o menino entrou na sala de novo, aí eu já levantei a mão: eu te repreendo em nome de Jesus Cristo, sai daqui agora e nunca mais volte. O menino virou fumaça, minha esposa viu ele virando fumaça, uma fumaça escura, e a partir daí ele disparou, sumiu e nunca mais apareceu. Então é uma experiência. A Bíblia só fala de anjos que se manifestam em forma humana, de homens maduros, robustos, ou criaturas muito altas, criaturas aladas. Nem todo anjo tem asa, meu querido. Você vai perceber que alguns anjos se revelam a alguns homens de Deus e mulheres de Deus, e a Bíblia não relata que eles têm asas, mas eles têm vestes brancas, né? Um cinto de ouro na linha do tórax ou da cintura. Então, esses são os relatos bíblicos. Agora, o texto que nós lemos de Hebreus 1:14, ele é extremamente importante. Se os anjos de Deus estão a meu serviço, por que que eu não sinto? Por que que eu não os vejo? Por que que eu não faço uso desse poder? Vamos analisar as religiões ocultistas. Todas elas fazem uso de espíritos ministradores, porém, do reino das trevas. Na minha concepção, dentro dessas religiões ocultistas, a maior influência é de espíritos malignos, que são anjos caídos, ou, segundo o que eles próprios creem, espíritos de pessoas más que viveram há muito tempo atrás. E eles invocam o Deus que eles acreditam, invocam os deuses que eles creem, e esses deuses enviam para eles o serviço desses espíritos que ministram. Aí eu quero que você pense junto comigo. E nós? Nós temos a Cristo, nós temos o Espírito Santo, nós temos a Deus. Isso é maravilhoso. Agora, qual a função de cada pessoa da Trindade em nossa vida? Deus Pai, o Criador, o Todo-Poderoso, isso é incomensurável, se é que eu posso usar esse termo. O nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que morreu por nós naquela cruz, derramando o teu sangue, nos dando autoridade em teu nome.
também não precisa. Agora, e o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? O que ele pode fazer na minha vida? O que o Espírito Santo pode acrescentar? Jesus. Você vai pegar Jesus nas Escrituras do Novo Testamento, falando com os apóstolos da seguinte coisa: eu ainda tinha muito que vos ensinar, mas vocês não têm estrutura para aprender agora. Mas eu vou pedir ao Pai, ele vos enviará o advogado, o outro consolador, que vos ensinará tudo o que vocês precisam saber. Jesus fala quando ele está subindo aos céus, ele fala com aquelas pouco mais de 500 pessoas que estão assistindo a sua assunção, sua subida aos céus. Vão para Jerusalém e fiquem lá até que se cumpra a promessa que vem do alto. Todos sabem que era um período de 10 dias que faltava para a festa das colheitas. A Páscoa já havia passado e faltava 10 dias para a festa da colheita. E durante 10 dias, aquelas pouco mais de 500 pessoas estão num lugar extremamente apertado em oração. No final dos 10 dias, tem apenas 120 pessoas, porque nem todo mundo suporta ficar junto, nem todo mundo suporta uma vida de oração, então não é. Mas todos querem o Pentecostes, todos querem o Espírito Santo, mas dificilmente querem pagar o preço para ter o Espírito Santo. Pastora Cláudia Galvão, minha amiga, guerreira do Senhor, aleluia. Preste atenção nisso, é extremamente importante. E eles ficam ali em oração, e no dia em que se completa, te amo demais, viu, minha irmã? Saudade. No dia em que se completa os 50 dias, se cumpre a profecia de Joel, capítulo 2. O Espírito Santo vem, línguas repartidas como fogo. Aquelas 120 pessoas que restaram, todos eles são cheios do Espírito Santo. Olha o Beto Milk aí. Betão, você era o cara na bola. São cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque tudo começa no Espírito Santo. Jesus Cristo não permitiu que os apóstolos iniciassem seu ministério sem a pessoa do Espírito Santo, porque o Espírito Santo iria desbloquear, destravar tudo que eles precisavam conhecer sobre Deus Pai, sobre Deus Filho, e iria ministrar sobre eles os 5 ministérios, os 9 dons, as suas 8 formas de agir, e um pacote espiritual pentecostal jamais visto sobre a face da terra. Eles iriam fazer obras maiores do que as que Cristo fez. E isso é sobrenatural. Dentro do pacote do Espírito Santo está o ministério com os anjos. Se você fizer uma análise curta, mas com sabedoria e entendimento, todos os profetas maiores e menores, ou quase todos eles, relatam experiências com anjos de Deus. Sim ou não? Relatam visitações de anjos, criaturas celestiais, se materializando em corpo humano, vindo auxiliar. Tem um anjo, 3 anjos visitam Abrão, dizendo que estão indo no caminho de Sodoma e Gomorra para a destruição daquela cidade. Eles comem com Abrão. Abraão faz um animal, prepara um bolo, não me recordo se é um animal, se é um bolo, mas algo físico para seres espirituais comerem, e eles comem. Não se assuste, querido. Porque se colocam oferendas nas encruzilhadas, nas matas fechadas, nas cachoeiras, na porta da sua casa?
Porque as criaturas espirituais se alimentam do que é físico. Olha aí a pastora Cláudia Galvão falando assim, anjos entregam as leis a Moisés. E por que da dificuldade dos crentes reconhecerem o ministério dos anjos entre nós nos dias de hoje? É porque aquilo que não é dito não é lembrado, não existe marketing para o poder de Deus. As igrejas não falam mais sobre isso, é perda de tempo, é misticismo. Mas é real, querido. Se do lado de lá, se no ocultismo as pessoas têm os demônios para servi-los, Deus não nos deixou sozinhos. O nosso pacote é infinitamente superior ao pacote dos ocultistas. Nós temos o Pai, o Filho, o Espírito Santo, temos dons ministeriais, dons espirituais, e temos o auxílio dos anjos. Olha o Salmo 91. E tantos outros textos. Vamos ao Salmo 34, verso de número 7. Vamos pegar aqui. Glória, glória, glória. Eu falo deles e eles vêm, já estou sentindo aqui. E digo que eu não vou falar tudo, toda a minha experiência com o ministério dos anjos, porque pode ser muito agressivo para a sua fé. Você se afastou, Beto, porque a igreja não buscava o espiritual ou porque a igreja buscava e você não aceitava? Salmos 34, versículo de número 7. Olha lá. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os liberta. Olha que coisa linda. Olha lá, pastora Cláudia me auxiliando aí, essa irmã. Atos 7:53. A lei foi ordenada por anjos. Olha aí. E as pessoas não creem no ministério com anjos, que é ativado pelo Espírito Santo. Os anjos não diminuem o Espírito Santo, não diminuem a Cristo e muito menos a Deus. Eles fazem parte de um pacote ministerial. Todo aquele que vai servir o Senhor tem anjos andando com você. Você não os vê, não sabe, não sente, porque você não discerne. Ninguém te ensinou. Então, Beto, você ficou chateado porque você buscava e a igreja não? Ou porque a igreja buscava e você não concordava? Ainda há tempo de corrigir a rota, meu irmão. Você sabe que eu amo a sua vida, nós somos amigos de infância, né? E eu quero ter, se você me permitir, a liberdade de compartilhar com você em off, numa outra oportunidade, o que eu, minha família, meus discípulos temos vivido, né? Olha a Lídia aí, Lídia ungida de Deus. Vamos lá, vamos continuar. Olha que texto forte. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os liberta. Vamos para cima então, Betão. Estou junto contigo, varão. Se eu puder ser um instrumento de Deus na tua vida, tá bom? Eu já de cara vou te mandar, depois você me chama no direct. Se você tiver meu WhatsApp, me dá o toque no WhatsApp. Ah, não, a gente tem o WhatsApp. Eu vou te mandar o link de uma aula particular que eu tive com um grupo de pessoas sobre o Ministério com os Anjos. Ali eu já vou adiantar todo o processo. Amém, meu irmão, amém. Que bom estar sendo um instrumento de Deus na tua vida. Vamos para cima, vamos quebrar tudo aqui. Eu não posso ter. Nós vivemos tradições, né? Você vê que o evangelho que chegou no Brasil foi um evangelho carregado do pentecostalismo que veio da Rua Azul, mas Gunnar Wing e o nossa, me fugiu o nome do outro. Eles eram batistas tradicionais.
receberam o avivamento da Rua Azusa, mas não sabiam explicar o avivamento. Na hora de formalizar a Igreja Assembleia de Deus, embasada em teologia, eles ensinaram a teologia batista. Obrigado, Bertão. Eles ensinaram a teologia batista e, com o passar do tempo, Gunnar Vink e Daniel Berg não conseguiram disseminar a cultura do pentecostalismo. Foi se perdendo aos poucos, outras igrejas neopentecostais foram surgindo, e esse poder que Deus nos deu para enfrentar batalhas espirituais está sendo apagado ao longo de 180, 200 anos no Brasil. Mas, nesse exato momento, o Senhor está em busca de remanescentes. E eu, com todo temor e tremor no meu coração, fui chamado por Deus para vir para minhas redes sociais transmitir o meu conhecimento de forma gratuita, porque se das 20 pessoas que estão ao vivo aqui agora no Instagram, 5 pegarem essa essência e começar a buscar, começar a multiplicar, nós vamos atrair o avivamento. Escreve o que eu vou te dizer. O avivamento não vai começar nas grandes igrejas. São bênção, são de Deus, mas não há mais espaço para o Espírito Santo. O avivamento vai começar de remanescentes. Já leu a história dos avivamentos? Deixa eu ver se eu estou com ele aqui. Ou não. Eu levei para a igreja. História dos avivamentos. Não tem um avivalista que começou com um grupo gigantesco de pessoas. Começou sozinho. Começou com 2, 3. Na Rua Azusa tinha 7, mas o avivalista era o William Seymour. William Joseph Seymour. Negro, segregação racial, comendo solta nos Estados Unidos. Expulso da Igreja Batista por orar em línguas. Olha para você ver. E a gente vive essa ignorância cristã até os dias de hoje. Tem igreja que, se você começar a cantar alto, bater palma, orar em línguas, você está endemoniado, está emocionado. O ministério com os anjos é uma pequena parte do pacote que o Espírito Santo libera sobre nós. E se você não é motivado a buscar o Espírito Santo, você está presa fácil. Presa fácil. Demônios não se aproximam de quem é cheio do Espírito Santo. Quem está na linha da carne, os demônios já saíram de derredor e já estão embolando com os anjos ao seu redor. Vamos mudar nosso raciocínio, vamos mudar nossa linha de pensamento. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os liberta. Quando a pessoa recebe ou é ativado o ministério com os anjos, a tua vida se altera, querido. Você suporta coisas que nem todo crente suporta, porque você tem o auxílio dos anjos. Você vence coisas que nem todos os crentes podem vencer, porque você tem o auxílio dos anjos. Porque você teme ao Senhor, você busca em oração, você jejua, você se consagra. Bispo, isso veio de graça para a tua mão? Não, irmão, teve um preço. Você ouviu meu testemunho no início da live? Olha a Silvana aqui, que benção. Alexandre Batista. Eu e minha esposa começávamos a orar às 8 da noite, parava 4, 5 horas da manhã, isso foi durante um ano. Não é, Cláudia Galvão, pastora Cláudia? Depois, meu irmão, era oração, 8 horas de oração, jejum de 7 dias, só com água, água de coco e soro, jejum de 21 dias a pão e água, e isso é constantemente, vigílias, de 11 da noite às 6 da manhã, a cada 2 meses. Quem faz essa loucura nos dias de hoje? E aí, querido, o Espírito Santo vai munindo você, vai enchendo você, e as coisas vão se manifestando. Eu nunca orei pedindo ministério com os anjos, sabe por quê? Porque eu até nem sabia que existia, mas nos foi dado.
Um belo dia, pum, eles apareceram. Eu testemunho isso no livro que eu estou reeditando para lançar novamente. A primeira visitação de anjos que eu e minha esposa recebemos foi impactante. O testemunho vai estar no livro. Até o final desse ano eu lanço. Olha aí, ó. As discípulas da pastora Cláudia Galvão. Copia ela. O que é que ela está fazendo? Lendo a Bíblia até 4 horas da manhã. Quer mais de Deus? Mata a tua carne. Não tem receita de bolo, não. Não tem nada novo. É sacrifício, santificação. Sem ela, ninguém verá o Senhor. Então, isso não vem de graça, irmão. Isso não é barato, isso é caro. É muito caro. Não seja louco. Continuando, Salmo 91, versículo 11. Salmo 91, versículo de número 11. Diga-se de passagem, Salmo 91 é o mais poderoso texto da batalha espiritual registrado na Bíblia. Porque foi escrito por alguém que vivia batalhas espirituais muito intensas, o rei Davi. E existem muito mais coisas por trás das palavras do rei Davi no Salmo 91 do que sua vã filosofia possa imaginar. Ele está falando de batalhas contra demônios que circulavam Jerusalém à noite, contra demônios que circulavam Jerusalém durante o dia. E todos eles conduzidos, isso segundo a tradição oral judaica, conduzidos por Lilith, que, segundo a tradição oral judaica, foi a primeira mulher de Adão. Eu disse, segundo a tradição oral judaica, foi a primeira mulher de Adão. Não acredito não, já é difícil, mas eu não estou falando nada para você acreditar, eu estou te passando informação, conhecimento. Mas é bom você pensar, refletir um pouco. Depois que o Senhor tira uma costela de Adão, botando ele no sono profundo, e ele acorda e vê Eva, ele diz, esta sim é o osso dos meus ossos, carne da minha carne. Por que ele usa o termo esta sim? Porque, segundo a tradição oral, Lilith não foi feita da costela de Adão. Lilith foi feita como Adão. Então, o espírito de insubmissão de Lilith a tirou do jardim. A tradição oral diz que Deus retira ela do jardim, expulsa, e no final ela se junta a Lúcifer, em rebelião contra Deus. Olha o Reinaldo aí. Seja bem-vindo, rei. Olha o Salmo 91, versículo 11. Porque a seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Glória! Mas isso aqui tem um preço. Qual o preço? Olha o versículo 9. Porquanto afirmaste, o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a sua morada, nenhum mal te alcançará. Desgraça alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos... Olha aí, querido. Se você faz do Senhor o teu refúgio, oração, jejum, vigília, santificação, presença, o ministério dos anjos é ativado em você. Irmão, tem tanto crente dentro das igrejas apanhando do diabo. Tem tanto crente dentro das igrejas acorrentado psiquicamente, espiritualmente, fisicamente. A vida não muda, não tem prazer para nada, não tem alegria. Está apanhando de demônios. Por quê, bispo? Porque não tem relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Porque não busca Deus. Porque não se envolve, não lê a Bíblia. Olha a pastora Cláudia Galvão lendo a Bíblia até 4 horas da manhã. Os crentes hoje estão acostumados a ficar até 5, 6 na Netflix, assistindo Wandinha, Lúcifer e o Diabo a 4. E quer ser cheio do Espírito Santo. Me perdoe, não vai. Aonde estão as profecias dentro da tua igreja? Aonde estão a revelação
a cura, a libertação. Se não tem, é porque não tem busca por isso. Aquilo que a unção, anote, eu falei isso anteontem, anote, a unção que você respeita é a unção que você atrai. Se você respeita a carne, carne você vai ter. Se você respeita o espírito você vai ter. Você valoriza mais os filmes de terror, exorcismo, pornografia, você vai ter perto de você os espíritos que sustentam essa obra. Se você valoriza até a madrugada a presença do Deus Todo-Poderoso, você vai ter da parte de Deus todas as coisas que você precisa para se proteger das trevas. Só isso e mais nada. É simples assim, mas por que ninguém sabe? Porque não é dito, não é falado. E quem fala é perseguido. Quem fala é rejeitado. Quem busca é místico. Quem busca é feiticeiro. Quem busca não é de confiança. Preste atenção. Eu disse que eu ia falar do nome de Jesus também, mas eu já estou gastando o tempo todo falando de angiologia e soltando algumas coisas que quem vier aqui a Lavras, nos dias 14, 15 e 16 de julho, na nossa imersão, vai ser de forma sobrenatural, impactado pelo que Deus vai fazer. Estamos gerando. A ativação do ministério com os anjos vai ser liberada sobre a sua vida. Quebra de maldições, libertação, cura física, batismo de fogo no Espírito. Renata Cristiane até anotou aí, ó. Anote para você não esquecer. Né? Você está respeitando a unção da Vandinha, exorcista, pornografia, Lúcifer, é essa unção que você vai ter, querido. Eu respeito a unção de Deus quando eu mergulho na presença de Deus. Luciene Garcia, queridíssima, Deus lhe bendiga, mi compadrecita. Nosotros acá necesitamos hablar com você. Não me pergunte se eu falo espanhol ou inglês, tá, gente? Isso aqui é só um enganador. Olha o versículo 12 do Salmo 91. Com as mãos eles te susterão para que jamais tropeces em alguma pedra. Eu vou fazer uma pergunta que parece uma pergunta de doido aqui. Você já teve experiência, ou sabe de alguém que já teve uma experiência que a pessoa estava caindo, ela sofreu um acidente, carro, moto, bicicleta, e aquele acidente era para quebrar pelo menos 20% dos ossos do corpo. E na hora do acidente, ela dá um apagão. Puf, fica tudo escuro. E pá, abre os olhos. Quando abre o olho, a pessoa levanta, batendo a mão, sacudindo a poeira, e ela não tem nada. Quem foi que guardou aquela pessoa? Você sabe dizer quem foi que guardou aquela pessoa? É o anjo de Deus. Se é um demônio, a pessoa quebra toda, talvez até morre. A pessoa se arrebenta toda. Se é uma legalidade que ela deu a um demônio, se alguém fez uma obra de bruxaria, feitiçaria contra ela, ela não vai ter livramento naquele acidente. Só se ela temer o Senhor e viver honrando a presença do Senhor. Você pegou? Está pego aí? Anjo pode tocar em você, que daí eu já estou falando do que o povo vai ficar doido. Anjo pode tocar em você. Anjo fala com você. Anjo te instrui, anjo te guia. Demônio pode tocar em você. Demônio pode falar com você, pode te instruir. Mais do que isso, é só na imersão. Dias 14, 15 e 16 do mês 7 agora. Vai ficar salvo, já vou salvar. Tá bom? Queridos, cada live
é um encontro com Deus, com a palavra de Deus, com revelações do Espírito de Deus. E o Senhor, sempre que se manifesta, Ele quer receber a sua adoração legítima. Então, eu quero te dar a oportunidade de adorar ao teu Deus agora. Estou colocando aqui o Pix do Ministério Honra de Deus, para que você possa ser uma coluna ministerial, possa manter o Ministério Honra de Deus de pé. Se o Espírito do Senhor tiver liberdade para te chamar e ser uma coluna ministerial, fique à vontade, ok? É uma oportunidade. Cavalo arriado passa uma vez. Não estou aqui extorquindo, eu estou te dando uma oportunidade. Minha esposa pode falar quem eu sou, o meu líder, o meu mentor espiritual, apóstolo Rubisnei Silveira e a apóstola Kelly Silveira, podem falar de mim, me conhecem há mais de 20 anos. E o mundo dá voltas, acabamos eu e minha esposa voltando para a paternidade espiritual deles. Eles podem dizer quem eu sou. Então, eu não posso falar por mim. Quem tem autoridade é a autoridade que está acima dele que fala por ele. E eu estou aqui te dando uma oportunidade, não te lesando. Plante uma semente de fé. O Senhor trouxe uma palavra no culto de ontem aqui em Lavras. Quem não assistiu, entre no meu Instagram e assista. Logo depois da ministração de música, que a gente chama de louvor, eu, na direção do Espírito, liberei algumas palavras sobre a igreja. E Deus trouxe uma palavra apostólica, uma palavra profética para a igreja. E a palavra era a seguinte: eu estou mudando todas as coisas nesse ministério. Comece a se despedir das coisas velhas, das coisas que roubam tua paz, das coisas que roubam a tua alegria, porque eu estou te transportando para um novo tempo. Com uma palavra forte, a igreja sentiu o Espírito de Deus fazendo, e nós levantamos um altar de adoração para selar essa palavra. E eu estou liberando essa palavra sobre a sua vida. Levante um altar de adoração. Reinaldo estava lá ontem, né, Reinaldo? Forte. Sele essa palavra sobre a tua vida. Comece a se despedir dos sentimentos, pensamentos, das coisas velhas, coisas, objetos, coisas velhas, situações, problemas velhos. Comece a se despedir. Entra na presença de Deus e tenha força para abandonar o que é velho e mergulhar no novo que está surgindo diante de você. Eis que faço uma coisa nova, diz o Senhor. Será que você não vê? Silvana, pode entrar, querido. Renata Cristiane, pode entrar, sem receio. Mande comprovante no meu direct ou no meu WhatsApp, que eu vou deixar na descrição aqui do Instagram, na descrição do canal do YouTube, do Facebook. Você pode mandar todos os dias às 3 da tarde. A minha esposa estará orando por você. E todos os dias às 5 da manhã eu estarei orando pela tua vida. O Senhor tem me acordado todos os dias, entre 4h30 e 5 da manhã. Tá bom? Em nome de Jesus. Pai, obrigado por esse momento. Obrigado pelas revelações. Obrigado pelo teu Espírito Santo e o pacote de avivamento que o Senhor nos concede. Que cada homem, cada mulher, recebam do Senhor o cumprimento da palavra aqui liberada. E eu falo em voz profética, eu falo em voz apostólica, que eu creio que o Senhor sustenta a palavra dos teus profetas, e ela vai se cumprir. Quem crê comigo, diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Vou aqui fechando o vídeo do canal do YouTube.